Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite. Quarta-feira, 7 de outubro. A partir de hoje, a TV Cultura Paulista chega até a sua casa com um sinal de maior qualidade. Após um grande investimento na área de tecnologia, você pode sintonizar agora o nosso canal digital. E é muito fácil. É só fazer uma nova busca nos canais da sua televisão e sintonizar o número 7.1. Outra opção é digitar 19 no seu controle remoto, que automaticamente você vai ser direcionado para o nosso canal em HD. E o Jornal da Cultura Paulista já está no ar. Veja agora um dos nossos destaques. Com a crise econômica, muitos brasileiros estão deixando de poupar. Está difícil chegar ao final do mês com dinheiro no bolso. Está muito difícil porque está tudo muito caro. Não se consegue guardar, não se tem o necessário para guardar. Pesquisa do Ibope aponta que brasileiros estão em busca de praticidade na hora de se alimentar. Uma das opções mais procuradas são os congelados. A pessoa, quando ela prova, ela vê que o produto não perdeu o sabor, que não perdeu as propriedades, acaba vendo os benefícios e acaba caindo no gosto do cliente cada vez mais. Cuidado ao se alimentar. Muitas vezes, agrotóxicos estão presentes em alimentos que parecem inofensivos. Nós começamos esta edição falando de economia. As retiradas da poupança superaram em 5 bilhões e 290 milhões de reais os depósitos no mês passado. Foi o maior valor para o mês desde setembro nos últimos 20 anos. É difícil, mas em tempos de crise é muito importante guardar dinheiro. O mês mal começou e já falta dinheiro para pagar as contas. Está muito difícil porque está tudo muito caro. Não se consegue guardar, não se tem o necessário para guardar. Guardando dinheiro, você não consegue nem para comer, imagine para guardar. É uma tarefa difícil mesmo, ainda mais em tempos de inflação alta e desemprego crescente. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que 64% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro. 40% dos entrevistados disseram que terminam o mês sem nada na conta bancária. E 32% ainda ficam devendo. E quem tem algum dinheiro guardado está resgatando das aplicações, principalmente da poupança, a mais tradicional modalidade de investimento do país. Segundo o Banco Central, de janeiro a setembro, a retirada de recursos da poupança superou as aplicações em mais de 53 bilhões de reais. Essa é a maior retirada líquida de valores da poupança desde o início da série histórica do Banco Central, que começou em 1995. Essa tradutora não consegue mais guardar 20% do salário na poupança como estava acostumada. Mesmo assim, não esquece a lição que aprendeu com a mãe. A gente não sabe o dia de amanhã, então é sempre bom ter um dinheiro guardado. O gerente financeiro Flávio Borges reconhece que é mais difícil guardar dinheiro no momento de crise, mas alerta que é justamente nesse período que a reserva é mais imprescindível. Especialmente numa situação de crise, essa poupança ela pode ser bastante útil. A pessoa ter uma reserva de emergência para uma situação de desemprego é algo extremamente saudável. Pela terceira vez foi adiada a votação do reajuste da taxa de resíduos sólidos pela Câmara de Araraquara. A sessão realizada ontem precisou ser suspensa sem uma decisão sobre a taxa de lixo. Para tentar resolver esse impasse, o presidente da Casa pode colocar, como fez, vai colocar amanhã, uma votação extraordinária às 2h da tarde. Há também a possibilidade que isso seja discutido em votação de portas fechadas, mas essa informação ainda não foi confirmada. Para entender um pouco melhor esse assunto, ao meu lado está o cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Agora, a sessão ontem, como eu tinha falado, precisou ser encerrada, né? Devido aos manifestantes que estavam lá na Câmara. Isso prejudica, né, de certa forma, essa interrupção, esse sistema político ou não? É benéfico para a população também? Olha, Thiago, eu creio que não atrapalha na medida em que não fere o processo democrático. O que eu quero dizer com isso? É claro que o fato dos manifestantes estarem ali atrapalha o processo de votação. Só que é preciso reconhecer que também é legítimo por parte, né, desses setores que se organizam ter o direito a protestar.
né? O fato é que o que acontece, geralmente quem acaba se interessando mais por esse tipo de política de protesto são as pessoas que estão ali envolvidas já no dia a dia com a política, são as pessoas que têm um interesse ali que está batendo direto no seu bolso, no caso, ou aqueles que já têm algum grau de mobilização política. O que a gente verificou na sessão, por exemplo, são setores organizados, sobretudo da juventude, de dois dos partidos que fazem oposição, né? Que no caso é o PSOL, que não tem representação na Câmara, e no caso setores do PT ali também protestando. A grande questão é o seguinte, Thiago, nós temos acompanhado cada vez mais uma impaciência por parte da população no que diz respeito à votação de políticas pouco populares, ou seja, políticas que geralmente vão gerar algum tipo de aumento no bolso do contribuinte. Então, isso é claro, há um certo mal-estar, só que aliado a esse mal-estar, o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, onde não há protagonismo político, né, por parte dos representantes, você acaba abrindo um grande precedente para que outros setores que se melhor organizem ganhem opinião pública. Então, ou seja, né, manifestar faz parte, só que é preciso compreender que as decisões precisam avançar. E enquanto também, né, o presidente da Câmara julgar necessário, se for fazer, que nem amanhã que está marcado, fazer a porta fechada, eles vão acabar fazendo. Por quê? Porque eles precisam avançar também com a política e tomar uma decisão, já que o Executivo, inclusive, pediu urgência na aprovação do projeto. Agora, na votação que vai ser feita amanhã, provavelmente os vereadores que forem a favor vão receber críticas da população. Isso sempre acontece, é comum. De que forma isso pode atrapalhar o pleito que vem, né, as próximas eleições municipais? Olha, Tiagão, geralmente é uma coisa que sempre fica, né, a questão do telespectador, né? Bom, será que todo esse burburinho, todas essas questões têm um impacto a longo prazo, principalmente nas eleições? Sinceramente, eu acredito que não. E eu digo isso por quê? Porque o eleitor, sobretudo na hora dele decidir o seu voto, ele decide na última hora, né? O problema é que isso traz um ônus grande, o quê? Para a democracia, como eu disse há pouco, para o processo democrático, né? Se a gente for considerar, por exemplo, né, que do ponto de vista do acompanhamento dos representantes, há duas falhas que são muito grandes. A primeira delas é o seguinte, é o fato de que o candidato que a pessoa vota nem sempre é aquele que necessariamente vai estar representado. Há uma grande incompreensão do sistema eleitoral por parte das pessoas, né? Então ela fala, depositei meu voto, meu candidato não foi eleito, pouco sabe ela, né, muitas das vezes, de que aquele voto serviu para poder eleger um outro representante político ou contribuir para outro partido. Então isso é problemático de saída. E o segundo elemento que é problemático também é o seguinte, as pessoas não têm memória do voto. A memória do voto faz com que o cidadão ele perca a conexão com o representante ou perca a conexão com aquele, né, com aquele partido no qual ele acabou colaborando para a votação. E isso tem um impacto muito negativo em que sentido? Como é que ele vai conseguir avaliar o trabalho daquele parlamentar para poder cobrar ele e ter uma memória sobre esse voto para nas próximas eleições poder votar ou não, né? Inclusive, parte do uso da tribuna popular pelo Vermelho ontem, né, dizer o seguinte, olha, nas próximas eleições nós vamos mostrar aqui quem votou na taxa do lixo, quem foi a favor, e isso vai sepultá-los eleitoralmente. Eu não acredito nisso não, porque, muito pelo contrário, a população ela decide nos últimos momentos, e em época de campanha eleitoral, é totalmente diferente a estrutura de incentivos. O ideal seria que o cidadão ele tivesse sim uma responsabilidade, uma conexão contínua com esses representantes, para poder, no final das contas, conseguir fazer uma avaliação mais clara do seu trabalho, Thiago. Falta muito ainda nisso, né, Bruno? Ainda falta muito processo de politização. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu encerro a fala, no Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa esse ano e 89% dos entrevistados, eles não sabiam nem sequer um nome de um representante político da Câmara, dos vereadores, né? E se a gente quiser ainda mais na memória do voto, em 2014, 2 meses após as eleições, 40% dos entrevistados, eles não se lembravam que eles tinham votado para o deputado federal. Eu acho que essa situação é do Brasil todo, não é só no Rio de Janeiro, também não é só em São Paulo, não, né? É apenas... a nível regional também, Exato, com certeza. Apenas exemplifico. É preciso que as pessoas elas retomem a conexão com os representantes e não julguem apenas em um ato, mas sim como um processo. Tá certo, Bruno. Obrigado pela presença mais uma vez e pelas informações. Boa noite para você. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre agrotóxicos. Muitas vezes eles estão em alimentos que parecem inofensivos. E você vai ver também. Busca por praticidade faz crescer o consumo de alimentos congelados. Nós voltamos já. Você, criança, que vive a correr. É a promessa que vai acontecer. É a esperança do que poderíamos ser. E é a inocência que deveríamos ter. 12 de outubro, Feliz Dia das Crianças. Homenagem. Lojas França. Aqui é mais divertido. Objetivo Júnior Araraquara. Muito além de simplesmente ensinar. Learn Fun. Com seu filho bilíngue, o sucesso chega mais cedo. Outubro espetacular é no Ribeirão Shopping. Sua agenda vai ficar cheia com tantas atrações.
Aproveite o mês das crianças com a sua família. Eles vão adorar o Cooking with Kids, o festival de teatro infantil que completa 25 anos. E claro, a maior pista de patinação no gelo. As exposições também estão incríveis, como a do Fã-Clube do Rei e o Museu de Cera, o primeiro da América Latina, estreando em Ribeirão Preto. Outubro espetacular no Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Auto Posto Vaz Filho oferece para você muito mais que serviços básicos. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, além de atender sua necessidade. Oferecemos excelência em nossos produtos e serviços, loja de conveniência, troca de óleo, combustível de total qualidade e atendimento com profissionais qualificados e dedicados, sempre pronto para atendê-lo. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara. Auto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP. Qualidade é a nossa bandeira. Sua empresa não precisa ser grande para ter Unimed. Com apenas um funcionário, você já pode contratar o plano com estrutura completa. Ligue e faça Unimed Araraquara, o plano que toda empresa pode ter. Ser criança é assim, correr até acabar o fôlego, rolar pelo chão sem medo de se sujar, falar o que vier na cabeça e fazer de qualquer coisa uma brincadeira. 12 de outubro, Feliz Dia das Crianças. Homenagem Vim Vivenci, mais que uma marca, um sentimento. Externato Santa Terezinha, educando e ensinando para a paz. Fábrica de Chocolate Araraquara, a escolha saudável que faz seu dia melhor. A correria do dia a dia faz com que muitas pessoas procurem a facilidade na hora de se alimentar. Isso é o que mostra uma pesquisa feita pelo Ibope no Brasil. E quem ganha é o setor dos congelados. A procura em todo o país por esse serviço tem aumentado consideravelmente. Há 4 meses, Júlia inovou na alimentação. Ao invés de ir para a cozinha, optou pelos alimentos congelados. Todos os dias, no jantar, ela busca aliar a alimentação saudável com a praticidade. Uma mudança que deu certo. Ficou muito prático, na verdade. Porque as crianças dormem, a gente vai lá, pronto, 5 minutos, nosso jantar já está pronto. E a Júlia não está sozinha, não. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope, 34% dos brasileiros preferem a praticidade na hora de se alimentar. E essa realidade colabora com a economia no setor de congelados. No último levantamento feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, o setor apontou uma movimentação anual de quase 7,5 bilhões de reais. Neste supermercado em Araraquara, nos últimos 2 meses, a venda no setor cresceu cerca de 20% e opções não faltam. Temos lasanha, temos pizza, nuggets, até lasanha de peixe nós temos também. Só que esta nutricionista faz um alerta. Além da praticidade, é importante pensar também na saúde e escolher o produto certo. Eu acho que o principal é elas se atentarem ao tipo de ingrediente que é utilizado. Muitas vezes as pessoas se preocupam apenas com o valor calórico e a gente sabe que isso não é o mais importante, né? O mais importante é o conteúdo, é a composição mesmo daquela alimentação. E foi pensando em oferecer alimentação saudável com praticidade que há mais de 1 ano Guilherme entrou no ramo. Por aqui, os pratos variam de R$ 6,50 até R$ 22. O consumidor ainda pode levar apenas a carne ou escolher a refeição completa e até mesmo uma sopa, tudo congelado. No início, no restaurante eram servidas apenas 15 refeições diárias. Hoje, o número já passa de 50. A pessoa, quando ela prova, ela vê que o produto não perdeu o sabor, que não perdeu as propriedades, acaba vendo os benefícios e acaba caindo no gosto do cliente cada vez mais, hein? Ainda falando em alimentação, os agrotóxicos podem causar doenças graves e se escondem nos alimentos mais inofensivos. No fim, nós consumimos mais agrotóxicos do que deveríamos. E nós vamos saber qual o risco real que isso tem para a sua família e como evitá-lo.
Os agrotóxicos são usados para espantar pragas e acelerar o crescimento dos alimentos. Mas no Brasil, a fiscalização falha e, por isso, há abuso na aplicação do produto. O uso abusivo desses agrotóxicos atinge principalmente o aplicador. Mas, em segunda instância, se não houver cuidado no consumo, a ingestão continuada dessas substâncias pode acumular no corpo e trazer sintomas. Os sintomas mais comuns da ingestão em excesso são vômito, náuseas, mal-estar, coceiras e irritações. Por isso, é bom ficar atento com o que se coloca no prato. O morango, a alface e o pepino estão entre os alimentos que contêm mais agrotóxicos. Nesse último caso, só de tirar a casca, a proteção para a saúde é maior. Para todos os vegetais, a principal recomendação é higienizar bem o alimento antes de consumi-lo. Mais ou menos 10 ml para cada 100 ml de água, né, do vinagre de molho por mais ou menos 10 a 15 minutos. Com isso, a gente diminui bastante o teor de agrotóxicos, mas não anula, né? Cozinhar e retirar a pele dos alimentos elimina os agrotóxicos, mas há perda de nutrientes. Outra alternativa é fazer a limpeza com uma escova. E os alimentos orgânicos, mais caros, que seriam uma alternativa, precisam de cuidado. Os alimentos orgânicos também necessitam adubo e também precisam de cuidados para evitar, para crescer. E, obviamente, usam substâncias que podem estar contaminadas. Você de casa pode nos ajudar a fazer o Jornal da Cultura Paulista. Se você tem uma sugestão de reportagem, uma reclamação no seu bairro, escreva pra gente. O nosso e-mail está na sua tela, é jornalismo@tvculturapaulista.com.br. Pelo Facebook é só curtir nossa página, é facebook.com/Cultura Paulista, ou também pelo WhatsApp você pode mandar uma mensagem no telefone que é o DDD 16 99618 2856. Lembrando que é sempre importante você dizer o seu nome, em qual cidade você está. Outras informações daqui a pouquinho, 9 da noite, no Jornal da Cultura. Eu volto amanhã na quinta-feira, 7h15 da noite, com mais um Jornal da Cultura Paulista. A você uma ótima noite e muito obrigado pela audiência. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa.